Meu nome é Icaro Magalhães, eu faço parte do grupo Set Solvers. O que eu pretendo mostrar nesse vídeo é como o uso dos Set Solvers pode tornar a resolução do problema das N rainhas muito mais eficiente. O problema das 8 rainhas é um problema combinatório exponencial. É um caso específico do problema das N rainhas. Ele foi apresentado em 1848 e foi analisado por grandes nomes da matemática como Gauss e Cantor. Como se trata de um problema combinatório exponencial, quanto maior a dimensão, maior a sua complexidade. Se tratava de um problema matemático de dispor 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez de dimensões 8 por 8, de uma maneira que nenhuma delas fosse atacada uma pela outra, ou seja, seria necessário que 2 rainhas não estivessem na mesma linha, coluna ou diagonal. Então, em 1850, a sua primeira solução foi apresentada, né? E também foi generalizado para o problema das N rainhas. Utilizando a análise combinatória, com N aqui sendo 64 e R valendo 8, nós podemos perceber que existem mais de 4 milhões de possibilidades, quase 4 milhões e meio, de dispor as 8 rainhas num tabuleiro 8 por 8. Pelas operações de simetria, perceberam que existem 92 soluções. Logo, a probabilidade do evento ocorrer, colocando as rainhas aleatoriamente no tabuleiro, seria muito pequena, seria essa aqui. Mas se colocássemos somente uma dama para cada linha e coluna, o número de maneiras distintas seria reduzido para aproximadamente 40 mil, 8 fatorial, né? Tornando a probabilidade muito maior. Seria permitido que um algoritmo resolvesse esse problema de maneira mais eficiente. Esse vídeo aqui mostra o problema sendo resolvido por um algoritmo de força bruta. Ele funciona, certo? Mas se o tabuleiro fosse, por exemplo, de dimensões 100 por 100, nós teríamos um número absurdo de possibilidades de dispor as rainhas no tabuleiro e o algoritmo de força bruta não seria nem de longe uma solução eficiente. Então vamos reconsiderar o problema das N rainhas como um problema de satisfatibilidade. Tomando um exemplo de 4 rainhas em um tabuleiro 4x4, vamos atribuir um valor booleano para cada casa no tabuleiro, sendo verdade se existe uma rainha em X e J. Como temos algumas restrições no problema, devemos expressá-las em lógica booleana, certo? No primeiro caso, nós temos apenas uma rainha por linha e coluna. A soma de X e J de I igual a 1 até I igual a 4, quando J valer 1, deve ser sempre 1. Pois só um X e J contém uma rainha valendo 1, certo? Por ser verdadeiro. De maneira similar, de J igual a 1 a J igual a 4, quando I vale 1. Pois só uma casa pode conter uma rainha, pode ser verdadeira, só pode haver uma por linha e por coluna. Esse tipo de restrição pode ser convertido facilmente em lógica booleana. Por exemplo, se nós temos aqui x11 mais x12 mais x13 mais x14 igual a 1, se uma dessas variáveis for verdadeira, ela seria equivalente a x11 ou x12 ou x13 ou x14. Se x1i é verdadeira, então x1j não é verdadeira para todo j diferente de i, certo? Isso seria equivalente a x1i se não x1j, que também é equivalente a não x1i ou não x1j. Logo, essa fórmula pode ser convertida em 7 cláusulas, que são expressas aqui, certo? O segundo caso que nós temos é que só pode haver no máximo uma rainha por diagonal. Então temos essas seguintes fórmulas aqui, expressando as diagonais e por aí vai. Esse tipo de fórmula é similar às anteriores, que usava o igual. Para a fórmula que usa menor ou igual, não há requerimento que uma das variáveis seja verdade. Logo, elas podem ser convertidas em 6 cláusulas. Colocando essa técnica em prática, nós podemos usar um código que gere a fórmula e com um bom set solver nós teríamos a seguinte saída, que representaria exatamente o lugar onde as rainhas deveriam estar posicionadas. Com esse algoritmo, um problema de 100 rainhas, que um código de força bruta nem sonharia em resolver em tempo eficiente, pode ser resolvido em 1 segundo com o uso de um bom computador. Então é isso. Qualquer dúvida, é só postar na seção de comentários, certo? Obrigado.